Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Gregory? Como é que tá? Tranquilo? Joia. Tive uns contratempos. Acabei ficando sem bateria bem no horário da live. Eu ia entrar, que eu tava vindo aqui pro instituto. Acabei ficando sem bateria, tive que chegar aqui agora. Bem bagunçado aqui esse horário comigo. Foi hoje, mas estamos aqui para a nossa live, tá? Um pouquinho atrasada, estou ali 15 minutinhos atrasado, mas estamos aqui para a nossa live tradicional de sexta-feira, para a sua hora do almoço. Muito bem. Bem, Gabi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Joia? Muito bem, pessoal. Estamos aqui, deixa eu só posicionar meu celular aqui, que está com cabo de energia hoje. Aí. Maravilha. Pessoal, hoje então o nosso tema dessa live é sobre espinha irritativa de apoio plantar, tá? Então, encerrando o nosso mês de novembro com o mês dos pés, onde a gente já falou de todas as patologias, mas eu queria deixar então essa parte por último, que são as espinhas irritativas de apoio plantar, dentro de uma característica para já associar com aquilo que a gente já falou. Então, assim, primeiro de tudo, o que é espinha irritativa de apoio plantar? Isso é uma nomenclatura que a gente tem, vindo da escola francesa de posturologia, mostrando características que a gente tem de espinhas, espinhas lá na sola do pé, espinhas porque são superfícies ósseas que têm pouca proteção, vamos dizer assim, entre essa espinha óssea e o solo, tá? Então essas espinhas ósseas, elas seriam a cabeça dos metatarsos e também o calcânio. Então, uma espinha irritativa. Espinha porque é essa parte óssea, tá? E ela é irritativa. Irritativa nesse sentido, ele é uma característica onde há uma nocicepção. Tá? Onde eu tenho um processo nociceptivo que se origina a partir dali, tudo bem? Então, quando a gente fala espinha, então são essas partes ósseas que têm pouca proteção, cabeça dos metas e calcânio. Irritativa porque há um processo nociceptivo oriundo dali, ali é a origem do processo nociceptivo, e isso acontece pelo apoio plantar. Então, espinha irritativa de apoio plantar, ok? Então, essa característica, ela vai ser traduzida quando eu tenho lá na cabeça dos metas, eu vou ter então uma metatarsalgia. Ou, quando dura muito tempo, talvez o neuroma de Morton. Então, metatarsalgia e neuroma de Morton são exemplos de espinhas irritativas de apoio plantar. Então, espinha irritativa não é uma patologia, ela é uma característica funcional que vai ter alguns nomes e que vai ter algumas características. Então, na parte da frente do pé, as metatarsalgias e o neuroma de Morton, e na parte de trás, lá no calcânio, muito associado ao esporão de calcânio, tá? Então, o esporão de calcânio nada mais é do que uma espinha irritativa de apoio plantar, tá? Então isso fica claro. A grande sacada que eu quero trazer para vocês, então fora essa questão da estrutura, do tipo de deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, do tipo de lesão que ela gera, é a parte funcional. Então é o seguinte, imagina essa questão do paciente que chega para você com um neuroma de Morton, que chega com uma metatarsalgia ou que chega com um esporão de calcânio. Então você já sabe que ele tem uma espinha irritativa de apoio plantar. Quem trabalha com palmilha sabe que esse tipo de quadro precisa pisar em cima de um material que vá absorver o impacto, que vá neutralizar essa nocicepção. Tá? Então a gente vai utilizar materiais um pouquinho mais moles, ok? Um paciente que tem dor na sola do pé vai precisar de elementos mais moles. E isso é uma das formas da gente neutralizar essa espinha irritativa, ok?
Então, dentro desse conceito da espinha irritativa, quando o paciente já apresenta os sintomas lá na sola do pé, a gente chama isso de espinha irritativa de apoio plantar consciente, tá? Consciente. Espinha irritativa de apoio plantar consciente. Por quê? Porque já existe a dor na sola do pé. Ou seja, já existe a consciência de que há um problema no pé, ok? Agora, se a gente olhar a definição de nocicepção e de dor, nocicepção é o quê? É o processo neural de decodificação de estímulos nocivos, ou seja, quando eu gero um apoio plantar exagerado, eu posso iniciar um processo nociceptivo. Este processo nociceptivo, ele é o quê? Ele é uma agressão, ele é uma irritação, ele é uma característica nociva para o corpo, ok? Aí o que acontece? Se a gente for ver, se você pegar lá pela Associação Internacional do Estudo da Dor, tem lá a definição de nocicepção, processo neural de decodificação de estímulos nocivos. Aí lá embaixo tem uma observação. As consequências podem ser autonômicas, podem ser comportamentais. Essa mudança comportamental é mudança de tônus, ok? É mudança de tônus. E aí embaixo vem uma observação bem bacana assim, escrito: a dor não necessariamente está implicada. Então eu posso ter um processo nociceptivo que muda meu tônus, mas que não apresenta dor. Olha que interessante isso. Então, se eu tenho essa irritação na sola do pé, que gera então um processo nociceptivo, esse paciente pode não apresentar dor, ele pode apresentar toda a mudança do tônus corporal dele, mas não apresentar dor, tá? Isso é que a gente caracteriza então de uma espinha irritativa de apoio plantar não consciente porque ele não tem dor na sola do pé, mas ele muda todo o comportamento postural dele. Eu dou o exemplo que é como se você tivesse pisado num caquinho de vidro que está lá na sola do teu pé. No começo você até sente, depois você já não sente mais porque você já adaptou inteiro. Você nem sente que ele está mais lá, mas você já mudou teu corpo como um todo. Então, é um processo de adaptação essa mudança de tônus, tá? Isso é uma característica que a própria definição de nocicepção nos dá. Então, eu posso ter o paciente, né, com a metatarsalgia, com o neurônio de Morton, com o esporão de calcânio, ou podemos chamar até de faceite plantar, né, quando dá na inserção. Esse paciente tem uma espinha irritativa de apoio plantar consciente, porque ele já vem falando que ele tem dor na sola do pé. Mas eu posso ter aquele paciente que não vem falando que tem dor na sola do pé, que ele tem dor à distância. Ele tem dor no joelho, ele tem dor nas costas, ele tem dor na cervical, ele tem outro tipo de dor, que pode estar vindo do quê? Dessa mudança, né, dessa adaptação a esse processo nociceptivo que está lá na sola do pé e que não é consciente, tá? E aí o Doré colocou mudança inclusive na estabilometria. Sim, se eu mudo todo o controle postural, a estabilometria vai registrar isso pra gente, tá? Então, eu tenho que saber identificar quando o meu paciente tem um processo nociceptivo da sola dos pés não consciente, porque se eu tentar tratar a lombar, né, tentar tratar a pelve, tentar tratar a cervical, tentar tratar o joelho, com esse paciente apresentando essa espinha irritativa de apoio plantar não consciente, eu talvez não vou conseguir os resultados que eu espero. Então a gente precisa evidenciar isso. E a gente faz isso de uma forma muito simples, que é fazer os nossos testes funcionais, tá? Dentro da PNS a gente faz o teste posturodinâmico, mas você pode fazer qualquer tipo de teste funcional
qualquer tipo de teste funcional. Se você trabalha com osteopatia, você faz lá seu TFP, TFS, né, vê as disfunções e tudo mais, só que você faz isso em cima da espuma. Tem vários fabricantes, tá? Tem vários fabricantes que tem esse tipo de espuma, tá? Eu utilizo hoje, né, o material da Podoshop, tá? Que é do meu amigo Clayton, tá? O material é o Poron, que é o que eu uso hoje para fazer essa neutralização dessa nocicepção plantar. Então, quando eu vou fazer meu teste, eu faço meus testes funcionais com o paciente descalço no chão e logo em seguida eu peço para ele subir em cima de uma placa de espuma, tá? Para que ele possa neutralizar, se existir, neutralizar essa nocicepção plantar, essa espinha irritativa de apoio plantar não consciente. Então, se eu fizer os testes em cima da espuma e o meu paciente melhorar o quadro funcional dele, isso quer dizer que ele precisa dessa neutralização. Eu vou neutralizar isso que jeito? Eu vou neutralizar com técnicas que façam neutralização de nocicepção. A PNS faz isso, dermoneuromodulação faz isso, a terapia manual faz isso, a liberação miofascial faz isso, a eletroterapia faz isso e palmilha faz isso mediante o uso dessas espumas, tá? Tem vários tipos de EVA em determinadas densidades que também fazem essa neutralização. Então, a caracterização de uma espinha irritativa de apoio plantar não consciente é muito simples. Você faz seus testes funcionais da região que o teu paciente tem o sintoma, ou, né, de forma global, no chão duro e sobre a espuma. Se sobre a espuma o teu paciente melhora o quadro funcional, quer dizer que ele tem, a partir da sola do pé, uma irritação que é uma origem nociceptiva. E esse paciente precisa fazer essa neutralização, tá? Então, nesses casos, é muito indicado o uso de uma palmilha com esses materiais, para que ele possa neutralizar. É muito indicado que a gente faça as técnicas que vão neutralizar essa nocicepção. Tranquilo? Então, qual que é o raciocínio numa espinha irritativa consciente, né? Que é o caso da metatarsalgia, do neuroma, do esporão, fora aquilo do corrigir o deslocamento antero-posterior que eu falei nas outras lives. É verificar se ele precisa desse material, ok? Essa questão do uso da espuma, ela pode ter um benefício, mas em determinadas situações um malefício. Então, assim, quem tem esta nocicepção plantar se beneficia da espuma. Agora, quem não tem essa espinha irritativa, ela vai acabar se prejudicando, porque ele vai piorar o controle postural, tá? Isso acontece tanto em crianças, quanto em adolescentes, quanto em adultos, ok? Eu vou deixar na live, eu vou deixar o link, essa live eu vou subir no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, e aí lá na descrição eu vou deixar o link para o artigo que eu publiquei, eu, Rodolfo e um professor da França, o professor Marc Janin, sobre essa questão da espuma e a neutralização das espinhas irritativas de apoio plantar, ok? Então lembra, a gente pode ter uma característica que a dor no pé, ela vem de uma origem nociceptiva da própria sola do pé, ou eu vou ter uma característica que é a distância que os sintomas aparecem, mas a origem está vindo dos pés, mesmo não apresentando dor. Mas, como eu falei, a própria definição de nocicepção traz para a gente essa característica, dizendo que é um processo neural de decodificação de estímulos nocivos, onde a sensação de dor não necessariamente está implicada, e há uma mudança comportamental, que é a mudança do tônus, ok? Então, um problema na sola do pé pode sim dar dor na sola do pé ou não, tudo bem? Então, um problema podal, um problema da sola do pé, pode dar dor na sola do pé ou não, tranquilo? Então, com essa característica,
né, a gente finaliza, né, esse mês de novembro, que é onde eu fiz o mês dos pés. Deixa eu ver, o Doré colocou. Colocando as espumas em alguns pontos apenas, como por exemplo sobre os metatarsos e restantes, ser mais proprioceptivos pode evitar algum tipo de prejuízo geral. Ô Doré, eu tenho, assim, a gente aprende a fazer só embaixo, né, da cabeça dos metas ou só embaixo do calcâneo, tá, que a gente tem como diferenciar, ou fazer como um todo, tá? Eu usava inicialmente só nas zonas nociceptivas, ou só na frente ou só atrás, se necessário nos dois. Mas por uma questão prática eu comecei a fazer o teste de colocar na sola do pé inteira, tá? E eu não vejo diferença. Então por uma questão prática na hora de, por exemplo, fazer uma palmilha, para mim dá muito menos trabalho fazer a palmilha inteira, né, com a espuma, do que querer fazer só o elemento de espuma, tá? Então eu faço a cobertura da palmilha, né? A gente tem a base da palmilha, a gente tem os elementos de correção por embaixo, a gente tem a cobertura. Eu faço a cobertura inteira, ela inteira, tá? Com esse material de espuma. Eu gasto mais material, mas eu acho muito mais fácil, muito mais prático na hora de confeccionar, tá? Então eu prefiro usar ela como um todo, porque eu não vejo diferença. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, a gente finaliza o mês de novembro, tá? A programação de dezembro, né, das lives e a programação de dezembro das aulas no canal do YouTube já estão todas feitas, tá? Eu já programei tudinho. Eu estou decidindo se eu passo para vocês, né, tudo de uma vez, para vocês saberem, já ficarem curiosos do que é ou não. Eu estou pensando aqui, estou decidindo ainda. Beleza? Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, queria pedir desculpa pelo meu atraso, tá? Eu fiquei sem bateria, não consegui, eu ia fazer, hoje, na hora do almoço eu já sabia que eu não ia conseguir estar aqui 1h15. Eu falei assim, mas eu começo do meio do Uber, né? Ia vir de Uber pra cá, eu falei assim, eu começo a fazer a live no meio do Uber. Mas eu fiquei sem bateria, eu tive que chegar aqui, conectar e a gente fazer a nossa live. Então eu queria agradecer a presença de vocês, pedir desculpa por esse empecilho que aconteceu, mas agradecer que vocês estavam aqui para poder assistir. Essa live está salva 24 horas aqui no Instagram, aí depois ela vai lá para o canal do YouTube. Tá? A aula do YouTube eu estou tirando do ar agora também, mas segunda-feira, 2 horas da tarde, temos mais uma aula para o nosso canal do YouTube. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima tarde. Uma ótima sexta-feira, uma ótima Black Friday. Eu já aproveitei a Black Friday para comprar leite, para comprar fralda, para comprar lencinho umedecido, comprei todas essas coisas para minha filha. Então aproveito que tem algumas coisas que estão em preço bom, beleza? Mas compra só aquilo que é necessário, tá? Não compra aquilo que você já não ia comprar, beleza? Pessoal, grande abraço para vocês, uma ótima tarde, ótimos atendimentos, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira na aula no canal do YouTube, beleza? Grande abraço.